Ó, eu fiz veterinária quando mais velha, né? Eu não foi a minha primeira escolha de faculdade. Então, eu passei por outras etapas antes de chegar na veterinária. E o que me levou a fazer a veterinária quando eu fiz foi porque eu estava muito cansada da área em que eu estava e foi uma área que sempre me atraiu, a veterinária. E eu tenho uma facilidade muito grande. É romântico falar isso, mas eu tenho uma facilidade muito grande com os animais. Então, eu optei por ir por essa área e seguir adiante. Para mim foi difícil, porque era uma época que viajava o Brasil inteiro e eu tinha que conciliar a faculdade, que é uma faculdade de horário integral, né? Você tem aula de manhã e tem aula de tarde. Só que o meu trabalho na época era um trabalho que tinha como eu trabalhar remoto. Então, o que eu fiz foi isso: eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Os livros que eu levava nas viagens eram os livros da veterinária, era o que eu tinha que estudar e não tinha outro jeito. Por diversas vezes eu fiquei muito cansada mesmo, assim, exaurida, mas eu sabia que eu tinha que ir. E eu ainda tinha uma dificuldade, que eu morava em Belo Horizonte e a faculdade era Betim, né? Que a PUC Minas era Betim. Então, eu ainda tinha que pegar carro, andar mais 1h30, 1h40 para chegar na faculdade, para ter as aulas, para estudar, fazer tudo. Quando eu entrei, eu conversei muito com o coordenador do curso e expliquei que às vezes eu não poderia estar nas aulas todo o tempo, mas que o máximo que eu pudesse eu estaria. Então, eu contei muito também com a colaboração dos professores. Mas fácil não é, porque você fazer uma faculdade de medicina veterinária, que é uma medicina, e ainda trabalhar Brasil inteiro, atendendo representante, atendendo cliente, fazendo o que eu fazia, foi bem difícil, mas é um difícil que compensou. Eu tive uma satisfação quando eu formei. Como foi a especialização de anestesia? Nossa, foi outra coisa bem pesada. Essa questão das especializações é muito atual. E Belo Horizonte é mais atual ainda como alvo de alguma escola renomada e etc. Na época que eu fiz, que isso já tem 8 anos, eu tive que ir a São Paulo. Aí eu ficava um final de semana no mês em São Paulo e voltava para Belo Horizonte. Então, assim, é um outro obstáculo também, porque a gente está cansado de trabalhar durante a semana e ainda tem que final de semana, e é hardcore, sábado o dia inteiro, domingo até 2h da tarde, sem parar, com aulas práticas e aulas teóricas. Mas hoje, seguramente, as melhores especializações de anestesia estão em São Paulo, mas estão começando a migrar para Belo Horizonte. Não só BH, eu fiquei sabendo que está indo a Curitiba, tem Recife, está começando Mato Grosso. Então, assim, está começando a veterinária a sair daquele eixo de São Paulo, sabe? E está ganhando um pouco mais de Brasil aí, o que é ótimo. Ótimo para os bichos, né? E por que anestesia? O que te encantou na anestesia? Desde que eu entrei na faculdade, uma matéria que eu apaixonei muito foi fisiologia. A gente tem fisiologia 1 e 2. E logo depois a gente tem farmacologia. E eu amei, amei. Eu gostava muito de bioquímica. Então, eu acabei indo para esse lado da farmacologia. Então, no 4º período, quando eu fiz fármaco, eu resolvi que eu queria anestesiologia. Aí eu fui para essa área, eu fui migrando para essa área. Fui fazendo estágio, porque eu faço estágio desde o primeiro período. Eu fui fazendo estágio mais dentro dessas áreas. No início, eu fazia muito em equinos, fármaco de equino. Mas depois eu vi que minha praia realmente era pequenos, e aí eu fui para pequenos. Mas anestésio foi uma grande paixão e é até hoje. É onde, se você me perguntar assim, onde você se sente melhor dentro da veterinária, dentro de um bloco cirúrgico anestesiando. Eu, hoje, na clínica, eu atuo como anestesista, eu faço volante só em 3 clínicas, onde eu coloquei os meus aparelhos. Então, hoje, eu tenho um pouco de qualidade de vida, vamos dizer assim, que é o que eu optei. Às vezes, dava problema numa anestesia, não, a cirurgia prolongava mais do que eu imaginava,
e eu tinha que sair correndo para outra. Então, assim, eu optei por não ter isso. Quando você formou, você trabalhou em outras clínicas, né? Trabalhei. Era a minha premissa, era formar e ficar pelo menos 2 anos na área clínica, porque eu não queria ser anestesista sem conhecer um pouco mais da clínica. Principalmente porque quando você anestesia e sabe a clínica que esse animal tem, é extremamente importante isso, porque você sabe o que o animal pode estar passando, o que pode acontecer com ele, quais drogas pode usar. O conhecimento da clínica para o anestesista é muito importante, na minha opinião. Então, eu trabalhei 2 anos em 2 clínicas diferentes, uma na Pampulha, a outra no Sion, 2 públicos diferentes também. E aí eu fui ser só anestesista volante. Depois, há 4 anos atrás, eu resolvi abrir a clínica e hoje eu fico mais na clínica e nessas 3 clínicas de anestesia. Eu nunca tinha pensado em abrir uma clínica, porque abrir uma clínica não é lindamente eu ser só veterinária. Eu também sou uma empresária. Tem a parte administrativa que para mim é muito cansativo. Não é que eu não saiba, é porque é cansativo para mim. Chegou uma hora que eu estava atendendo muitas clínicas ao mesmo tempo e madrugada afora. Tipo, de madrugada eles me ligavam, eu tinha que ir e tal, bababá. Quando eu comecei a me estabilizar melhor, eu vi que eu não queria ter essa vida de volante. Eu queria ter um espaço onde os meus pacientes iam ter toda e total atenção, sabe? Que eu ia poder ouvi-los e dar voz a eles, sabe? Inclusive, um dos temas da nossa clínica é esse, que lá a gente dá voz ao seu pet. Porque eu via muita coisa em clínicas que eu não concordava, mas que eu tinha que ficar quieta, não é minha, né? Então, quando eu resolvi abrir, foi por 2 motivos. Que eu poderia dar o que eu achava justo de tratamento para esse animal, sabe? O justo e o correto. E eu queria também parar um pouco com essa coisa de carregar coisa, mala para um lado, carregar mala para o outro, material aqui, material ali, e queria parar de trabalhar final de semana. Entendeu? Então, hoje, para eu trabalhar final de semana, é pela minha clínica, a não ser que sejam meus parceiros mesmo, as outras 3 clínicas que eu atendo constantemente. Mas foi por isso, eu resolvi abrir muito para dar um atendimento de qualidade e para poder ter um pouco de qualidade de vida mesmo, de parar um pouco.